Olá, começa agora mais um Empreender no Campo. Seja muito bem-vindo. Aqui a gente confere histórias de quem vê na natureza uma oportunidade de gerar emprego, renda e desenvolvimento. No programa de hoje vamos conhecer a trajetória do casal empreendedor João e Ana Júlia. Da paixão por orquídeas, eles tiveram a ideia de explorar a produção de baunilha, uma especiaria de alto valor agregado obtida a partir dessa planta. Com o apoio técnico da Emater, a propriedade rural se tornou uma unidade de referência na região e hoje oferecem cursos para pequenos produtores que têm interesse em iniciar uma produção de baunilha. E para comentar esse case e trazer dicas valiosas e orientações, vamos conversar com o Carlos Moraes, extensionista da Emater do Distrito Federal. Mas antes desse bate-papo com ele, vamos conhecer a produção de baunilha do Cerrado da dona Ana Júlia e do seu João Sebastião. Na tela. Eu sempre trabalhei com meio ambiente. E sou de uma família de origem, meu pai era botânico e também sempre trabalhou com meio ambiente e Cerrado, sobretudo. Nós viemos para o Cerrado, viemos para o Brasil em 1960 e aí nós começamos, meu pai começou a estudar o Cerrado e eu posteriormente me formei em Geografia e fui trabalhar no Jardim Botânico, no qual eu dirigi durante 12 anos. Nesse período que eu fiquei lá, eu me dediquei muito à formação de coleções vivas, sobretudo orquídea, que era o meu foco de trabalho para a conservação. Então nós coletávamos muito, nós viajávamos muito para formar as coleções de orquídea do Jardim Botânico, que tem até hoje, inclusive um laboratório, enfim. Nesse sentido, eu nunca trabalhei para mim pessoalmente, sempre para as instituições de governo que eu era funcionária. E depois que eu aposentei, em 2019, eu comecei a pensar em fazer alguma coisa que eu pudesse ter como objetivo, como propósito de vida daqui para frente. E nesse tempo procurei a Emater. Eu já vinha lendo, já conhecia a baunilha, já vinha lendo da importância, do valor da baunilha e, sobretudo, que o Brasil não produzia baunilha. Apesar de ter aproximadamente 40 espécies de baunilha nativas do Brasil, o Brasil não tem uma produção significativa de baunilha. Está começando agora, nos últimos 10 anos, e ainda assim com a espécie que não é brasileira, que é a Vanilla planifolia. E aí procurei a Emater começou a me orientar do ponto de vista profissional, em termos de cultivo, e no início de 2020 nós começamos a implantar aqui a nossa produção. E nesse período também outras pessoas no Distrito Federal começaram as suas produções. Hoje nós somos aproximadamente 20 produtores, mais ou menos no mesmo tempo que eu. A baunilha, ela não nasce, essa baunilha que a gente conhece, esse sabor e esse aroma que todo mundo está acostumado a comprar, ela não nasce na planta. Ela precisa ser desenvolvida num processo de cura que dura mais ou menos 3 meses para que esse sabor e esse aroma possa vir. Então, como é que isso acontece na planta, né? Então, você tem, para desenvolver esse aroma, você tem uma molécula que se chama glucovanilina. Esse aroma de baunilha, ele é originário de uma molécula que chama vanilina.
A baunilha, o fruto da baunilha, que é esse aqui, que já está curado, ele tem mais de 200 elementos que juntos formam esse aroma e esse sabor que a gente conhece. O principal deles é a vanilina. Então, quanto mais vanilina tem o fruto de uma espécie de baunilha, mais aromática e mais saborosa ela vai ser. A baunilha do Cerrado, ela é também conhecida como baunilha banana, é do gênero vanilla, é vanilla pompona, e até hoje, a que mais tem vanilina. É a que mais se aproxima da baunilha de Madagascar, cuja origem é o México. Então, essa é a planta nativa aqui, tem no Distrito Federal, enfim, no Cerrado como um todo, é a que mais se aproxima em sabor e aroma da espécie Vanilla planifolia. Nós sabíamos que a produção da baunilha tem algumas etapas muito definidas. Então, nós precisávamos primeiro aprender a cultivar e conseguir mudas de qualidade para que a gente pudesse produzir em escala comercial. Então, esse processo demorou mais ou menos 2 anos, que foi construir os viveiros, implementar os espaços na área aberta, definir que tipo de cultivo seria feito, porque hoje nós somos uma unidade experimental da Emater DF. E esse espaço recebe pessoas que tenham interesse em cultivar baunilha. Então, aqui nós procuramos ter um modelo de cada possibilidade de cultivo. E aí, a partir daí, nós começamos a investir no conhecimento de como curar a baunilha para ter a baunilha de verdade na nossa mesa, né? Isso durou mais ou menos 1 ano e esse trabalho ele foi feito junto com a Emater e com os outros colegas que também estão empreendendo. Nós temos um grupo de estudo, né? Inclusive contato com o México, contato com outros países que já têm esse conhecimento, né? E aí nós começamos a trabalhar a questão da cura, que é a parte mais sensível de todo o processo. A baunilha também, ela é polinizada manualmente, então cada flor tem que ser polinizada manualmente para você ter o fruto. Esse processo da polinização até a colheita do fruto leva, na maioria das espécies, 9 meses. Tem uma espécie, que é a Vanilla chemissonis, que a duração de maturação do fruto é de 18 meses, mas a maioria delas são de 9 meses. A partir daí, elas são colhidas e começa o processo de cura. Esse processo de cura, ele demora, se for artesanal, como é o que eu faço, demora aproximadamente 3 meses. Mas já existem processos industriais, que não é o nosso caso. Nós fizemos um trabalho em nível mundial, nós participamos de todos os seminários online que tiveram, porque nós começamos essa atividade praticamente na pandemia. Então, todos os encontros eram virtuais e nós participamos de todos esses encontros. Além disso, Brasília detém uma das melhores equipes de pesquisadores de orquídea e de plantas do país, que está no Senargem, no Centro Nacional de Recursos Genéticos.
eles estão fazendo um banco de germoplasma que é para conservar, para ter a possibilidade de fazer melhoramento genético dessas espécies para que a gente possa ter materiais de melhor qualidade no futuro. Então, baunilha é a orquídea mais estudada do planeta. É onde a gente tem o maior nível de informação. Então, da Vanilla planifolia, né? E aí nós adaptamos o conhecimento da Vanilla planifolia para as nossas vanilas aqui do Brasil. Nós estamos investindo na produção de baunilha. Nós queremos ter uma produção de frutos de excelência e, a partir daí, empreender numa microindústria, de processamento desse produto. Mas nós estamos começando a regularizar a produção. As plantas estão começando a ficar maduras o suficiente para terem uma produção satisfatória. A partir daí, nós já estamos testando alguns produtos para ver como que nós vamos estabelecer essa pequena indústria que nós vamos implantar aqui. Hoje, nós temos a baunilha e a fava. Nós temos isso aqui. E nós produzimos esse bolo que você experimentou quando as pessoas encomendam. E também geleias. Nós produzimos em pequeníssima escala, porque nós estamos, como eu estou dizendo para você, experimental. Então, em pequeníssima escala, ainda não é o nosso objetivo lançar no mercado rapidamente, mas já no próximo ano, fim do próximo ano, nós já vamos ter essa possibilidade. Aí é interessante porque é uma planta do cerrado e é uma planta totalmente adaptada ao cerrado. Então, ao cerrado é bioma, ao cerrado de uma maneira geral. Então, ela se adapta à mata, como vocês viram aqui, ela se adapta ao cerrado, ela se adapta à mata ciliar. Então, o produtor não precisa tirar nenhuma planta para ter uma produção de baunilha. Ele só tem que manejá-la, ela tem que ficar na altura mais ou menos dos olhos, ele não pode deixar ela crescer à vontade, porque senão ele não consegue polinizar. E o substrato, a terra em que ela vai ser colocada, ela gosta muito de matéria orgânica, muita folha, e que é também um produto que é encontrado na própria mata e no próprio cerrado. Então, é um elemento altamente rentável e que você não precisa tirar nenhuma árvore de cerrado para que ela seja produzida. A área que nós usamos para colocar os viveiros já existia ela aberta, E o que nós fizemos foi implantar os viveiros, transformar um viveiro de orquídea em viveiro de baunilha, construir os outros e implantar a maioria na própria mata. Nós ainda não implantamos a mata ciliar, que fica na margem do córrego Pau de Cacheta, mas toda essa mata aqui no entorno da residência, ela tem baunilha. O nosso objetivo, junto com a Emater e junto com as outras pessoas que estão também produzindo, é suprir a demanda do Distrito Federal. Partindo daí, a gente ir ampliando a nossa produção, porque a gente não sabia se ia dar certo. Então, como eu disse, nós somos uma unidade experimental.
Agora nós sabemos e temos técnicas e conhecimento para ampliar enquanto for a necessidade desse produto no mercado. A única dificuldade que nós ainda temos que superar é a mão de obra, que é uma mão de obra especializada e que nós estamos começando a buscar e a treinar, porque só o processo de polinização é um processo delicado e as flores, elas têm um período de fertilidade, de maior fertilidade, muito curto, que é em torno de 4 horas. Então, nesse período, você tem que polinizar, senão depois vai diminuindo a capacidade da flor de receber o pólen. E isso, às vezes, você tem 5.000 flores para polinizar ao mesmo tempo. Não é o nosso caso ainda, né? Então você tem que ter pessoas treinadas para que esse processo seja feito com eficiência, porque cada flor mal polinizada é menos uma fava de baunilha no mercado. Hoje eu polinizo, porque ainda tenho condições, a quantidade de baunilha que nós temos eu consigo polinizar. Nós trabalhamos no sistema de diária com pessoas que nós já conhecemos há muito tempo, que fazem esse trabalho mais pesado. E a cada 4 meses nós contratamos uma empresa de jardinagem que nós conhecemos também, de um rapaz que trabalhou aqui 12 anos, e ele faz esse serviço mais pesado. Acero, roçagem, árvore que caiu, né? E isso a cada 3 ou 4 meses. E em diária hoje nós temos 2 vezes por semana uma pessoa que vem fazer esse trabalho mais pesado. Nós fomos a primeira, eu sem medo de querer ser prepotente, a primeira pessoa a buscar a Emater para produzir baunilha. E aí realmente começamos, né? E nesse processo nós andamos mais rapidamente, e aí tem outras pessoas que nesse mesmo período implantaram isso, e por estarmos avançados, por já termos um conhecimento tanto de erros quanto de acertos no processo de cultivo da baunilha, é que nós somos uma unidade de referência. E com isso nós conseguimos vamos dizer assim, motivar, inclusive, o sindicato de produtores de cocalzinho, que já está implantando um polo de baunilha lá. Eles lá têm uma quantidade de produtores familiares muito grande, de assentados muito grande, e eles estão também investindo nessa questão da baunilha. E eu não me vejo empreendendo sem pensar e sem ter uma responsabilidade ecossocial ligada ao meu empreendimento. E isso me dá muita alegria se nós conseguirmos implantar realmente uma linha voltada para pequenos produtores. Com certeza é uma produção com muito valor, não só econômico, mas também para o desenvolvimento dos pequenos produtores da região. E no próximo bloco, a gente vai conhecer de perto as belezas dessa propriedade rural e a produção da baunilha do Cerrado. Empreender no Campo, volta já já.
Estamos de volta com o programa Empreender no Campo, aqui no canal Empreender. Hoje a gente confere a propriedade rural da dona Ana Júlia e do seu João Sebastião, produtores de baunilha do Cerrado. E agora a gente vai conhecer bem de perto as belezas naturais desse bioma e como é feita a produção da especiaria. Vamos conferir. Aqui eu preparei um bolo de Natal com baunilha do Cerrado. Esse é um bolo de receita da família, mas ele é de origem inglesa, que chegou em Minas Gerais. Então eu dou muita importância a essa questão familiar, essa questão de tradição. Então eu tenho procurado utilizar receitas antigas, adaptando a baunilha do Cerrado nelas, né? Então esse aqui é um bolo de frutas que em geral eu faço no Natal e ele é conservado, é feito 2 meses antes, para as frutas poderem soltar o seu máximo sabor, né? Aqui nós temos um filé mignon que a gente consome aqui como patê. Como patê não, desculpa. Como presunto. E ele é feito também e é guardado por vários meses e eu estou testando a baunilha nele. Porque em geral é feito ou com páprica ou com temperos verdes. E eu estou começando a introduzir a baunilha como um sabor a mais nele, para ver como que a baunilha atua em produtos salgados, que eu tenho um forte interesse, mais interesse inclusive em produtos salgados do que doce, né? Nós fizemos também aqui uma burrata com baunilha, vamos ver se você gosta, né? Porque é para degustar, e a canjica com baunilha, tudo com baunilha do Cerrado. Agora aqui, eu coloquei aqui na mesa também, alguns produtos que nós estamos testando. Por exemplo, a cachaça com baunilha, nós estamos testando para fazer o extrato, em vez de fazer com vodka, que é usual, né, ou com álcool de cereais, nós estamos testando a nossa cachaça, inclusive cachaças regionais que possam ser inclusive orgânicas, porque a nossa baunilha é orgânica, né? Aqui eu tenho, essa é a baunilha do Cerrado. Essa produção aqui é de um amigo, porque eu não tenho mais. Então ele ainda tinha, ele produz em Goiás, né? E aí essa aqui é a baunilha conhecida como a baunilha do Cerrado ou baunilha banana. Ela já está curada. Depois você vai ver a imagem lá embaixo dela verde e vai ver por que ela é chamada de baunilha banana, tão grande que ela é, né? Realmente são frutos que chegam a pesar 120 gramas verdes, né? E ela é muito perfumada e muito saborosa. Nós temos uma outra baunilha que nós estamos usando, que é a baunilha baiana ou feanta, né? Ela tem o sabor e o aroma diferente, ela é mais suave, mas ela tem outros atributos na alimentação mais suaves do que a baunilha banana. A baunilha banana é a top da região do Cerrado, que realmente é a mais saborosa, que tem mais vanilina e é a que produz mais, e é a baunilha, até agora, mais parecida com a baunilha de Madagascar ou baunilha mexicana, que
Essa aqui eu tenho fruto também verde lá embaixo que vai dar para você ter uma olhada. Essas aqui eu ganhei, elas vieram de uma produção em Java. Então elas já estão um pouco mais ressecadas, mas elas têm um sabor maravilhoso. Esse aqui é o sabor da baunilha que você conhece e que você compra como a baunilha de Madagascar, né? Então você vê a diferença, né? De tamanho, de espessura, né? E aí depois você vai ver que em função dessas diferenças, a nossa forma aqui no Cerrado de processar a nossa baunilha é muito diferente do que é feito nessas regiões que processam essa aqui, ó. Olha como essa é fininha e olha como essa aqui é bem maior, né? Então essa aqui precisa de mais tempo que essa no processo de cura. Essa aqui é a baunilha Chemissones. Ela é uma outra espécie que ocorre no Cerrado e ela também é grande, tá vendo? É a primeira vez que ela está frutificando. E essa planta, o fruto demora 18 meses para amadurecer, diferente da outra, da baunilha do Cerrado, que demora 9 meses. Então essa aqui também é uma planta que está sendo testada, se conhece muito pouco dela e ela ainda não é consumida como é consumida a baunilha do Cerrado, né? Então essa aqui é a Vanilla Chemissones. Vanilla é o gênero, é o nome científico. E baunilha é o nome vulgar que todo mundo conhece e também é o nome popular da vanilina, que é a essência que ela produz depois da cura e que dá o sabor e o aroma que a gente conhece. Bom, aqui nós temos 2 tipos de cultivo em tutores diferentes. Nós temos nas árvores vivas, que essa aqui é uma região nativa de Cerrado, né? E nós temos também tutores mortos, que são estacas de eucalipto ou de sanção do campo, que é melhor. Eucalipto tratado não é bom, nós experimentamos aqui, vimos que não funciona bem. E são plantas todas nativas. Aqui eu não tenho nenhuma planta que não seja nativa do Cerrado. Essa aqui, por exemplo, é a baunilha baiana que está com fruto aqui, ó. Então nós tivemos um problema no início do ano, que tivemos uma chuva de granizo. E essa chuva de granizo foi muito intensa e realmente prejudicou a produção dessas espécies, dessas plantas aqui a céu aberto, né? Mas ainda encontramos alguns frutos, a maioria das flores não vingaram por causa do gelo intenso, mas elas estão se recuperando bem. Aqui é uma baunilha, é uma Vanilla Chemissones. Os frutos já têm 15 meses, eles, para ficar totalmente maduros, são 18 meses, e nós fizemos híbrido. O híbrido é a junção de 2 plantas para ter uma terceira e ver a qualidade e se ela adquire atributos, tanto de uma quanto de outra, que melhore o resultado esperado. Então aqui nós temos, eu coloquei essa proteção exatamente porque nós estávamos tendo muito problema com granizo. Então, para proteger um pouco mais os frutos, o que deu certo.
Olha, essa irrigação aqui, vocês podem reparar, tá? Ela é uma irrigação tipo, não vou dizer que seja microaspersão, é uma irrigação mesmo, tá? E ela funciona para suprimir de água aquela quantidade que a natureza não conseguiu. Então, se vocês olharem aqui está tudo perfeitamente úmido por causa da chuva. Mas no período seco, principalmente em Brasília, o que acontece? A gente precisa suprir de uma forma de irrigação para poder as plantas continuarem crescer do mesmo jeito. Esse viveiro, na verdade, eu não construí ele, tá? Na verdade, a gente só localizou ele por causa da topografia. Você não pode deixar num lugar muito plano, porque é a questão do escoamento da água, mas também não pode deixar muito em declive, senão você vai ter problemas. Então nós escolhemos aqui um lugar que pudesse ter essas características, que é justamente aqui na mata. Agora, toda essa parte da estrutura, isso aqui foi a Ana Júlia que fez. Aqui é um outro estilo de produção. Aqui é mata nativa, né? A gente coloca a planta no pé da árvore. Em algumas delas nós estamos deixando elas crescerem como no ambiente natural, para que as pessoas possam ver na natureza como elas são. Em outros casos a gente vai conduzir para que fique na altura confortável de polinização. Nos outros modelos de produção no telhado protegido, você vai ver que as plantas estão numa altura que eu tenha acesso, porque a polinização é feita manual. Então ela vai crescer, aquela ali eu não vou conseguir polinizar, né? Mas ela vai ser uma demonstração de como ela é na natureza. Então aqui nesse espaço nós estamos começando um plantio de gliricídia. A Emater DF veio, trouxe esse material e nós plantamos há mais ou menos 2 meses atrás, no início da chuva, que é uma leguminosa muito boa como tutor de baunilha. Então nós vamos ter aqui mais ou menos 100 plantas de baunilha utilizando a gliricídia como tutor, que é utilizada em várias partes do mundo com grande sucesso. Então, como aqui nós somos uma área experimental, uma unidade experimental, a gente tem procurado, mesmo que sejam áreas pequenas, utilizar e implantar vários métodos de cultivo para que a gente possa ver o que é melhor e que as pessoas que venham aqui também possam ver o que é melhor para elas replicarem nas suas propriedades. Esse viveiro menor, ele vai ser uma espécie de quarentenário. Nós estamos montando as bancadas, estão chegando, e nós vamos fazer muda e plantas que a gente compra antes de ir para o viveiro definitivo, a gente deixa aqui para ver se elas não têm alguma doença que possa contaminar as outras. Esse viveiro tem uma luminosidade de 50%, que é o ideal de sombreamento para essas espécies que estão aqui. Simula o nível de sombreamento da mata aonde elas estariam. Então isso é fundamental, porque senão elas não se desenvolvem. Ou elas queimam, ou elas não produzem. Então você tem que ter a preocupação de ter um telhado com a luminosidade ideal para o desenvolvimento delas. Isso aqui, por ser um viveiro, o viveiro ele tem várias coisas para regular a temperatura, né, e a umidade. A temperatura dele, o calor, é regulado por isso aqui que chama sombrite. Então, o sombrite é uma coisa que ela tem vários graus de sombreamento, né? Esse aqui tem 50%. A irrigação aqui, vocês podem notar, ele tem uma diferença daquele outro que nós vimos, porque ele
irriga para baixo. Esse, quando irriga para baixo ali, ele é chamado microaspersão. Ele tem um direcionamento mais forte para o cultivo, né? O lá não pode porque nós estamos num ambiente de mata, então tem que ser realmente aspersão. Então aqui tudo é microaspersão, tá? Então isso aí fica também, é claro que como aqui a concentração da planta é muito maior, precisa de mais água. Então para isso a gente usa uma tecnologia um pouco mais, vamos dizer, eficiente na aplicação da água, que é a microaspersão. Essa adubação foliar é um dos itens da adubação de uma forma geral, tá? Existe uma adubação clássica, que isso aí depois vai ser falado. Existe uma adubação que você pode fazer pela irrigação, que chama fertirrigação, e a adubação feita por esse instrumento aqui, que ela é mais do que microaspersão. Ela tem um sistema aqui que você vai diretamente nas plantas. Ou seja, muito mais, ela economiza muito mais do que aquela ali. Enquanto que essa, para adubar ali, ela aduba lugares desnecessários. Esse aqui, ele aduba diretamente a planta, tá? E como é que ela funciona? Ela é um sistema independente do bombeamento da irrigação. É um outro tipo de bombeamento que nós temos, exclusivamente para adubação foliar. E como é que faz? Você mistura os produtos em um tanque e depois então você faz a aspersão. Esse trabalho de qual é a porcentagem dessa adubação que vai fazer, isso aí depende do que você vai fazer. Pode ser até, em vez de adubação, pode ser alguma coisa que evite danos com parte de micróbios e essas coisas assim. Aqui são as plantas mais antigas que eu tenho, foram as primeiras que chegaram no início de 2020 e elas já estão aptas a produzir. Esse ano elas produziram um pouco, mas também tivemos uma perda por abortamento em função do clima muito quente, mas ainda temos alguns frutos bastante saudáveis, que dá para a gente ter uma noção do tamanho que é esse fruto da baunilha do Cerrado. E o casal de produtores da baunilha do Cerrado tem grandes planos para ampliar a produção. Esse ano nós vamos ampliar mais um telado para receber já as mudas que vão saindo dos próprios viveiros que nós já temos, né? E também começar a definir, lançar no mercado a nossa marca e definir 1 ou 2 produtos inicial para que a gente possa colocar no mercado. E ir devagar, passo por passo, mas com segurança e com qualidade. Sem dúvida, eles estão no caminho certo. Crescer devagar, mas com segurança e a qualidade que eles já têm de sobra. E no próximo bloco, vamos conversar com ele, Carlos Moraes, extensionista da Emater do DF, que vai comentar sobre esse empreendimento e trazer, claro, dicas importantes para quem quer empreender no campo. A gente volta daqui a pouquinho. De volta com o Empreender no Campo, hoje a gente conheceu a trajetória de empreendedorismo do casal Ana Júlia e João Sebastião, produtores da baunilha do Cerrado. E agora vamos comentar esse case de sucesso com ele, com o Carlos Moraes, extensionista da Emater do DF, que está aqui conosco nos nossos estúdios. Carlos, prazer te receber aqui, seja bem-vindo a esta edição do programa Empreender no Campo. Prazer é meu, Bruno. Quer que você
achou aí do negócio desse casal? É uma atividade que vem se desenvolvendo no Brasil, de uma forma geral, nos últimos 4, 5 anos. Na verdade, a baunilha, para quem está nos ouvindo, é fruto de uma orquídea, a única espécie de orquídea que produz um fruto comestível. E está na cultura, enraizada na cultura brasileira há muito tempo. É uma planta nativa das Américas. Vai da América do Sul até a América do Norte e o México, onde os colonizadores tiveram os primeiros contatos, levaram isso para a Europa e África. E lá se desenvolveu muito bem, se tornando o segundo condimento mais bem valorizado do planeta. Mas está na nossa cultura, não de forma econômica, ela vem se desenvolvendo nos últimos 4, 5 anos, como eu acabei de falar. Então, é uma atividade promissora. E para quem está em casa nos assistindo, Carlos, para quem pensa em empreender no campo, assim como esse casal, como a Júlia e como o Sebastião, é preciso ter... Dá para começar pequenininho ou precisa de fato ter aquela propriedade de responsa? Posso te garantir que dá para fazer as duas coisas. Para quem está nos ouvindo em casa, pode ter, e amante de orquídea, pode ter uma orquídea na varanda. Para quem gosta de cultivar orquídeas simplesmente pelo fato de ter flor, uma flor muito bonita, como é o caso da flor das orquídeas, pode ter uma orquídea baunilha produzindo um fruto comestível, inclusive, e ter o prazer de produzir suas receitas caseiras, bolo, pudim, sorvete caseiro, usando a essência de baunilha natural, que é muito mais saudável do que esse extrato que a gente compra no comércio, um extrato artificial. E é como a gente viu, né, Carlos? A Ana Júlia até comenta, né, que não é preciso desmatar o cerrado, né? Isso. Lá nessa propriedade, que é uma referência que a gente utiliza para mostrar para outros agricultores interessados no início da atividade, lá nessa propriedade tem um modelo de cultivo sobre proteção plástica, né, usando telado artificial, com sombra de 50%. Mas tem para mostrar para os pequenos agricultores a possibilidade de cultivar embaixo de floresta. Uma agrofloresta ou uma floresta natural. Um ambiente de cerrado como é o ambiente da nossa orquídea nativa do cerrado, né? Não há necessidade nenhuma de desmatar a orquídea nesse ambiente do cerrado, com plantas que são baixinhas, fáceis de ser manejada, fáceis de ser acessada. A baunilha consegue ser cultivada nesse ambiente natural sem nem precisar colocar um tutor artificial, uma estaca. Ela vai na própria árvore do cerrado, que é baixinha e de fácil acesso. Nos ambientes artificiais de estrutura de plástico, a gente tem que introduzir estrutura de metal, estaca. Isso encarece, mas é a forma mais prática, mais fácil de você dominar e conseguir ter melhores resultados em polinização, porque você precisa polinizar flor por flor. Dependendo da árvore onde a planta é colocada, se ela subir muito, você não tem acesso à flor. Mas até nisso o cerrado nos beneficia. Ou seja, e essa adaptação ao bioma, né, com essa facilidade, digamos assim, acaba tornando aí um cultivo para o empreendedor mais rentável, né? Isso, você usou a palavra-chave. É uma atividade muito rentável. É o segundo condimento mais bem valorizado no planeta. Perde apenas para o açafrão produzido na Espanha. Então, é possível cultivar em pequenas áreas e ter um rendimento relativamente bom, considerando aí os preços que são praticados no mercado. E essa preocupação, né, Carlos? Eu falava há pouco também em um outro programa aqui da grade, né, do canal Empreender, com a pauta verde, com a sustentabilidade, isso acaba também agregando valor, né, ao negócio, né? Isso, você falou a questão da sustentabilidade, a gente vem mostrando para as comunidades que são tradicionais, extrativistas, que é a forma como a gente encontra baunilha hoje no mercado brasileiro, em algumas feiras, em algumas cidades do interior, inclusive aqui em Brasília, na Feira da Torre, é encontrado baunilha do Cerrado já curada, sendo comercializadas por comunidades tradicionais, que são extrativistas. Então, nós estamos treinando esses extrativistas para evitar a degradação, a retirada excessiva de plantas, mostrando para eles a importância de como cultivar para diminuir, porque de repente você pode ter um problema ambiental e essa planta no ambiente natural sofrer um problema qualquer,
diminuir a produção ou nem ter produção naquele ano. Então, se você passa a ter atividade de produção econômica, cultivando a planta, domesticando essa planta, vamos dizer assim, né? Porque ela já está domesticada a outras espécies há muito mais tempo. Mas a nossa nativa do Cerrado ainda precisa de alguns cuidados. Ela produz um fruto, essa baunilha nossa produz um fruto muito grande, diferente da baunilha produzida em Madagascar, que produz um fruto pequeno, mais delgado. Então, a nossa requer mais cuidado. Então, é preciso ter esse investimento em cultivo protegido, em cultivo em ambientes próximos, dominado pelo produtor, para que ele pare de retirar material do ambiente natural, não prejudique tanto. Nós estamos com um trabalho em parceria com a Embrapa, que instalou recentemente o primeiro banco de germoplasma. Então, a Embrapa tem feito coleta de material nessas comunidades, tem um banco imenso de material, tem muito material na mão, para ajudar, inclusive, essas famílias que têm interesse no futuro em trabalhar alguns cruzamentos. A gente ter aí 2, 3, 4, 5 espécies de baunilha que possam ser cruzadas, gerar novos aromas, novos sabores. Tudo isso é potencial que existe naturalmente no Brasil. Em Madagascar, eles levaram 2 espécies e hoje eles têm problema lá com essas espécies, porque há décadas eles vêm trabalhando com essas 2 espécies e já tem erosão genética. Falando das dificuldades, a gente também escuta um relato da dona Ana Júlia, principalmente com a mão de obra qualificada, especializada. Isso. A gente sabe que os empreendedores encontram sim algumas dificuldades, seja com as altas taxas tributárias, legislações ambientais, falta de insumos, mas essa questão da mão de obra especializada também é um grande dificultador, né, Carlos? É isso, Bruno. Na verdade, a baunilha não é a única atividade rural que tem essa dificuldade com mão de obra. Todas as nossas atividades rurais têm, por isso que vem se mecanizando muito. Mas para o cultivo de baunilha, é complicado você mecanizar determinadas atividades. Eu citei o caso da polinização, flor a flor. Não tem como a gente mecanizar esse processo. Então, é esse processo de polinização que é um dos mais delicados, que exige muita mão de obra para fazer esse trabalho planta por planta. Nós precisamos treinar agricultores, treinar trabalhadores. O público, em geral, que domina com mais facilidade esse trabalho de polinização é o público feminino. Então, a mão de obra feminina se adequa muito bem a essa tarefa. Pela delicadeza, pelo tamanho da mão, pelo cuidado que as mulheres têm em manipular flores. Então, é mais uma dificuldade que a gente tem. Não temos muitas mulheres no campo fazendo esse trabalho. É um trabalho que se adequa bem à atividade familiar, porque aí na família você tem a mulher, a esposa, as filhas que podem ajudar, né? Mas esse é um desafio, realmente. Ouvindo a história do casal, Carlos, a gente percebe que a propriedade deles, a unidade deles é uma referência para a Emater. Isso se deve ao trabalho que vem sendo realizado com o cultivo da orquídea, da baunilha, esse cuidado que esses produtores têm justamente com a sustentabilidade, com a questão da preservação do meio ambiente, com a preservação ambiental. O que é que isso significa? O que é que isso quer dizer? É uma unidade de referência ou uma unidade demonstrativa, estratégia utilizada pela extensão rural, para mostrar para os agricultores que estão interessados em iniciar a atividade como evitar determinados erros, como iniciar uma atividade usando essas referências, né? De melhor forma de cultivo, de melhor forma de irrigação, de melhor forma de adubação. E no caso da baunilha, altura de condução da planta, porque você precisa fazer polinização manual, então não pode ser conduzida muito alta para dar conforto a quem vai estar fazendo esse trabalho de polinização. Então, essa propriedade de referência é usada, uma estratégia usada pela Emater para mostrar para os agricultores, para as pessoas interessadas na atividade, como evitar determinados problemas ou como iniciar a atividade errando menos. Ou seja, além de toda essa referência, né, Carlos, eles também são reconhecidos, digamos assim, pela sua qualificação, né, pelo transmitir essa capacitação, dividir, na verdade, compartilhar todo esse conhecimento, essa capacitação com outros produtores.
a importância também, né, de poder ajudar os outros, né, para quem quer aí, para quem pretende, na verdade, empreender nesse meio, nesse segmento, né? Bruno, então você conseguiu perceber isso que a gente já transmite para as famílias que a gente leva lá na propriedade da Ana Júlia. A Ana Júlia é uma referência, ela é especialista em cultivo de orquídeas e ela tem esse prazer em compartilhar informação. A gente não trabalha com segredo de produção, de atividade produtiva no meio rural. Quanto mais transparente for a informação, mais fácil de ser assimilado pelo agricultor que está iniciando na atividade. Então, a gente precisa evitar ao máximo dificuldade nessa transmissão de informação. E a Ana Júlia faz isso com um carinho muito grande. Ela tem o prazer de receber novos agricultores e é uma parceira excelente nesse trabalho que a gente vem fazendo. Emater, agricultores, Embrapa, é uma forma, vamos dizer assim, carinhosa de transmitir informação. Ela tem essa estratégia. Ou seja, como o programa é a nível nacional, Carlos, e estamos falando para todo o Brasil, para quem está aqui na capital do país, para quem está no Distrito Federal, pode contar aí com essa gentileza, digamos assim, né, desse casal aí maravilhoso, da Ana Júlia e do seu João Sebastião. E, claro, da Emater, né? Mas a Emater também está presente não só aqui no Distrito Federal, mas também em outros territórios, né? Bruno, a Emater está presente, se eu não me engano, em uns 5.400 municípios desse país. Algumas com nome diferente por conta de questões políticas, mas é um serviço de extensão rural que está presente em quase todos os municípios do país, de alguma forma. Ou em escritórios independentes como o nosso aqui no Distrito Federal, ou ligados à prefeitura nos municípios. É possível, então, acessar informação técnica em qualquer lugar desse país via extensão rural, dentro da prefeitura, na Secretaria de Agricultura do município, até chegar na sede das empresas, nas capitais que todas elas têm. Ou seja, para quem está em casa nos assistindo e para quem quer aí empreender no campo, é só procurar aí a prefeitura da sua cidade, né, ou do seu município, que vai ter aí com certeza uma unidade da Emater, essa empresa especializada, né, preocupada com esse trabalho que vem sendo desenvolvido no campo ao longo de todos esses anos, né, João? Né, Carlos? É isso, Bruno. A recomendação é: procure o escritório da Emater mais próximo da sua região. O extensionista, o colega da extensão rural que receber, se ele não tiver a informação a pronto, ele vai ter como recorrer em qualquer uma das nossas unidades. É isso aí, fica a dica valiosa do Carlos Moraes, extensionista da Emater do Distrito Federal. Imensamente agradecer sua participação conosco aqui nesta edição do programa Empreender no Campo. Eu que agradeço, Bruno. Muito obrigado. É isso aí. Para você de casa, quero aqui agradecer imensamente pela sua audiência, pela sua companhia, pelo seu carinho. E fica o convite para a próxima edição do programa Empreender no Campo, aqui no canal Empreender.